Olá, turma, aqui é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai estudar sobre a lei das malhas, tá? Então a gente ainda está nesse contexto aí de unidade 1. A gente vai ver mais um assunto aí importante para a gente, para nossa análise de circuitos, tá? Então, vamos primeiro falar de fontes de tensão. Todas as fontes que a gente colocou até agora são fontes de tensão. O que significa ser uma fonte de tensão? Significa que a tensão dela é sempre a mesma, independente de qual resistência que a gente conecta. Então imagina, sei lá, que eu tenho ali uma fonte de 50 volts. Né? Não importa qual é o valor da resistência que eu conectar aqui. O valor da fonte, né, a tensão dela sempre vai ser 50 volts. O que vai variar vai ser a corrente, né? Então a corrente ela vai mudar de valor dependendo da resistência. Só que a tensão não, a tensão é sempre a mesma. Isso aí é o que a gente chama de fonte de tensão. Mais para frente, a gente vai ver que existem também fontes de corrente. O que são fontes de corrente? É o inverso, né? No caso da fonte de corrente, o valor da corrente fornecida com ela que não varia com a resistência. Então imagina que a gente tem aqui uma fonte de corrente de 10 A. Não importa qual é o valor da resistência que eu coloque aqui, a corrente vai ser sempre de 10 A. O que vai variar então? O que vai variar então vai ser a tensão, né? Então, enquanto numa fonte de tensão a tensão é constante e a corrente varia em função da resistência, na fonte de corrente é o inverso. A corrente é constante e a tensão que varia em função do valor da resistência, tá? O que nós vamos falar agora é de fontes de tensão, que é o que a gente tem trabalhado até agora, com fontes de tensão, tá? O que acontece aqui é que existem algumas equivalências também quando nós temos fontes de tensão em série. Então, da mesma forma que quando nós temos resistências em série, a gente soma essas resistências, quando nós temos fontes de tensão em série, a gente soma o valor das tensões, né? Então, às vezes, vamos dizer que a gente tenha uma fonte de 10 volts e uma fonte de 5 volts. Só que a gente precisa de 15 volts. Ou a gente precisa de uma fonte de 15. O que a gente faz? Coloca a fonte de 10 e de 5 em série, né? A gente conecta, né, o mais da fonte de 10 com o menos da fonte de 5, né? Que aí vai somar, vai dar os 15 volts que a gente quer. Então a gente pode fazer isso, né? A gente pode somar, a gente pode colocar fontes de tensão em série para aumentar ou para diminuir. Né? Se a gente colocar, porque no caso da resistência não tem jeito, né? Resistência ela não produz polaridade, né? Ela vai sempre produzir queda de tensão. Só que a fonte ela tem polaridade, né? Se você colocar a fonte com a polaridade invertida, ela vai produzir uma queda, né, nesse valor da tensão. Então imagina, por exemplo, nesse exemplo daqui, ó, que a gente está olhando. A gente tem uma fonte de 10 volts, uma fonte de 5 volts e uma fonte de 7 volts. Só que, ó, repara que o positivo da primeira fonte está na direita, o positivo da segunda fonte também está na direita, ou seja, elas estão se somando, só que o positivo da terceira fonte está na esquerda, né? Então ela vai o quê? Vai produzir uma queda. Ó. Repara, ó, nós temos uma elevação de 10, depois nós temos uma elevação, ó, temos uma elevação de 10, temos uma elevação de 5, mas depois a gente tem uma queda de 7. 10 mais 5 menos 7, ó, 10 mais 5 menos 7, vai dar 8 volts. Então, essa combinação de fontes em série é equivalente a uma única fonte de 8 volts. Com a polaridade para a direita, né? O mais dela está para a direita. Beleza? Então, ó, a gente pode ter diversas fontes de tensão conectadas em série, com o objetivo de aumentar ou diminuir a tensão total, que vai ser fornecida ao circuito. A tensão total ou tensão resultante é a soma das tensões que têm mesma polaridade e subtração das tensões com polaridade oposta. Então é isso que a gente fez aqui. Beleza? Bem, agora vamos ver o conceito de malhas, né? Então outro conceito importante é o conceito de malhas, até para a gente entender a lei das malhas, que a gente falou várias vezes. Aí vamos detalhar ela um pouquinho melhor. Primeiro a gente precisa entender o que é uma malha fechada. Então uma malha fechada é qualquer caminho contínuo percorrido em um sentido a partir de um ponto e voltando ao mesmo ponto, né, que você partiu. Então vamos lá, vamos desenhar aqui um circuito qualquer.
Só para a gente conseguir entender o que significa isso. Vamos pegar esse ponto daqui, por exemplo, mas pode ser qualquer ponto. O que é uma malha aqui? Ó? Se eu pegar esse ponto, ó, percorrer ele, todo o circuito, e voltar até o mesmo ponto, nós temos uma malha. Então todo esse trecho do circuito, ele é uma malha. Se eu fizer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, outro trecho aqui, ó. Botei uma resistência aqui, botei mais uma resistência aqui, pronto, ó. Pega um ponto aqui qualquer, ó. Vou pegar esse ponto agora. Vou percorrer ele e voltar até ele, ó. Percorri ele e voltei até ele. Então, ó, aqui eu tenho uma malha, vou chamar de malha 1. E aqui eu tenho outra malha, ó, que eu vou chamar de malha 2. Beleza? Repara que essa malha 1, ó, se eu pegar esse ponto, percorrer e voltar para ele, eu tenho a mesma malha, né? Ah, e eu posso percorrer também no sentido anti-horário, é a mesma malha. Então, só mudaria as polaridades, mas tudo bem. Aqui o que importa a gente perceber é que esse trecho do circuito ele forma uma malha, porque eu consigo ir e voltar para o mesmo ponto, né? E esse outro trecho do circuito forma outra malha, que eu consigo voltar e voltar para o mesmo ponto. Eu poderia até ter uma outra malha maior, ó, que poderia ser essa malha aqui, ó, percorrendo todo esse caminho aqui, ó. Então todo esse caminho daqui, ó, né, percorrendo todo esse caminho assim em volta, formaria uma outra malha, né, que eu posso chamar de malha 3. Né? Então aqui nesse desenho a gente observa que tem 3 malhas fechadas. Beleza? Então isso aí é o que a gente chama de malha. O que é a lei das malhas que a gente tem falado bastante? É que as elevações de tensão têm que ser igual às quedas de tensão. Né? Ou seja, elevação é positivo e queda é negativo. Né? Se eu somar todas as elevações e quedas de tensão, essa soma tem que dar 0. Se a malha for fechada. Então quando a gente tem uma malha fechada, então aqui o nosso desenho foi todo zoneado, né? Mas vamos fazer um desenho um pouquinho menor, vai. Aqui eu fiz um outro desenho. A gente já consegue identificar que isso aqui é uma malha, né? Isso aqui forma uma malha. O que significa formar uma malha? Vamos dizer que aqui, ó, o potencial seja 0, tá? Se aqui o potencial é 0, imagina que aqui eu tenho uma elevação de tensão, sei lá, de 20 volts. E vamos dizer que aqui eu tive uma queda de 15 volts e uma queda de 5 volts. O que a lei das malhas vai dizer? Ó? Que justamente isso aqui tem que acontecer. Se eu elevei 20 volts para cá, então eu vou ter que ter uma queda de 20 volts para cá. Né? Então aqui ó, teve uma queda de 15 e uma queda de 5. Eu sei que é elevação, né, porque a fonte eleva a tensão. E eu sei que aqui é queda, porque eu sei que os resistores geram quedas de tensão. Tá? Então a lei das malhas vai dizer ó, que a soma das elevações tem que ser igual à soma das quedas. Bem, isso vale também se eu tivesse, sei lá, imagina que eu tenho aqui uma fonte de 20 volts. E aí aqui eu coloco ó, uma queda ó, com uma outra fonte. Ó. Deixa eu, sei lá, aqui agora é uma outra fonte de 15, vamos dizer, né? E aqui eu coloco uma outra fonte de 5. Né? E aqui vamos dizer que seja o terra. Então, imagina que a gente tenha feito esse circuito fechado aqui só com fontes. O que nós temos aqui? Ó? Menos mais, mais menos, menos mais. Né? O que está acontecendo aqui? Ó? Olhando para essa malha. Nós temos uma elevação de 20, né? Depois nós temos uma queda de 15, depois nós temos uma queda de 5. Isso aqui tem que acontecer para quê? Para justamente o potencial voltar a ser 0. Porque a soma, isso não importa, isso vale para qualquer ponto que a gente escolher. A soma das elevações tem que ser igual à soma das quedas. Então qualquer malha fechada, isso tem que acontecer. Independente de qual malha que a gente montar, ela vai forçar com que, pela lei das malhas, vai forçar que a soma das elevações tem que ser igual à soma das quedas. De maneira que você volte a ter o mesmo potencial naquele ponto. O potencial nesse ponto aqui é 20 volts. Né? Não importa qual caminho que eu vou percorrer, isso aqui tem que dar 20 volts. Né? Então, ó, se eu vim daqui para cá, eu tenho uma elevação, vai dar 20. Né? Se eu vim daqui para cá,
eu tenho uma elevação de 5, depois tenho uma elevação de 15, 5 mais 15 dá 20. Então não importa qual caminho que eu percorra, o potencial aqui vai ter que ser de 20, né? Beleza? Bem, vamos lá. Vamos seguindo aí, né? Em outras palavras, ao percorrermos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica dessas tensões, ela vai ter que ser igual a zero. Então, se eu for percorrer aqui, ó, vai dar mais 20, menos 15, menos 5, vai ter que dar zero. Isso vale em qualquer ponto. Ó. Se eu pegar aqui, ó, vai ser menos 15, menos 5 mais 20, vai dar zero. Então, se eu for percorrer qualquer caminho fechado, saindo de um ponto e voltando ao mesmo ponto, essa soma que eu fizer, ela sempre vai dar zero. Se eu partir desse ponto daqui, ó, eu posso ir até no outro sentido, né? Mais 15, menos 20, mais 5. Vai dar zero de novo. Então isso aí é a tal da lei das malhas. Bem, vamos ver o que a gente consegue abstrair disso, né? Ou quais são as consequências que a gente consegue observar. Primeira delas, né, pegando o exemplo anterior, a gente até verificou isso, né, da aula anterior, que a gente tem aqui uma tensão de 50 volts e a gente tem aqui queda de 20, de 8, de 12, de 10, que vai dar uma queda de 50 volts. Então, para qualquer ponto que a gente escolher, a soma vai dar zero. Então, qualquer ponto que você escolher. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto B aqui e percorrer no sentido horário, eu vou ter menos 20, menos 8, menos 12, menos 10, mais 50. Então, somando, isso vai dar zero. Se eu pegar o ponto D, vai dar a mesma conta. Menos 12, menos 10, mais 50, menos 20, menos 8. Somando, isso vai dar zero também. E se eu percorrer no sentido anti-horário? Não importa, vai ficar menos 50, mais 10, mais 12, mais 8, mais 20, que dá zero também. Então não importa o ponto que você escolher e não importa o sentido que você escolher. Se você for percorrer ele e voltar para ele, a soma sempre vai dar zero. A soma das tensões, tá? Isso é o que diz a lei das malhas. Então ali, por exemplo, escolhendo o ponto A, percorrendo a malha no sentido horário. Então, pegando o ponto A, percorrendo no sentido horário, né? O sentido horário é esse aqui, né? A gente tem mais 50, menos 20, menos 8, menos 12, menos 10. Que vai dar zero, né? 50, menos 20, menos 8, menos 12, menos 10 dá zero. Se a gente escolher o mesmo ponto A e percorrer no sentido anti-horário, também tem que dar zero. Então, se a gente for agora nesse sentido aqui, vai ficar mais 10, mais 12, mais 8, mais 20, menos 50. Então, isso aí vai dar zero também. Além disso, o que é o interessante da gente entender essas elevações e quedas que acontecem, né? As elevações e quedas dependendo da polaridade, né? É interessante que a gente pode usar isso também para calcular a diferença de potencial entre dois pontos qualquer do circuito. Então imagina, como é que a gente calcularia a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto A. Então vamos pegar aqui, o ponto C que está aqui, né? Vamos considerar que ele é o nosso terminal positivo e o ponto A que a gente vai considerar que é o terminal negativo. Então imagina que a gente venha com um voltímetro ou um multímetro, que é um instrumento para medir diferença de potencial, medir tensão entre dois pontos. A gente conectou o potencial positivo a esse ponto do circuito e o negativo a esse ponto do circuito aqui. Qual vai ser o valor da diferença de potencial que a gente vai medir, né, entre esses dois pontos? Bem, e aí para fazer isso, basta a gente percorrer esse nosso circuito indo desse sentido para esse, por exemplo, né? Indo do menos para o mais, vai. Vamos do menos para o mais, o que vai acontecer? Se a gente for por esse caminho daqui, qual o valor que a gente vai encontrar? Indo por esse sentido. A gente vai ter uma elevação de 10, uma elevação de 12, uma elevação de 8, né? Então 10 mais 12 dá 22, mais 8 dá 30. Então a diferença de potencial que a gente mediria, né, com o nosso voltímetro seria de 30 volts. Mas e se eu percorresse o sentido horário, né, ao invés de percorrer o sentido anti-horário? Bem, eu tenho uma elevação de 50 e uma queda de 20. 50 menos 20 dá 30 de novo, né? Então essa é uma consequência da lei das malhas. A consequência é que a gente pode medir a diferença de potencial entre qualquer dois pontos. E se agora o meu mais fosse o D?
e o meu menos fosse o E, vai. Se o meu mais é o D e o menos é o E, então a diferença de potencial tem que dar 12 volts, né? Que são esses dois pontos, né? Então daria 12 volts. Olhando aqui por esse sentido, dá 12 volts. E se eu percorrer esse sentido todo aqui, também tem que dar 12 volts, né? Menos 10 mais 50 dá 40. Menos 20 dá 20. Menos 8 dá 12. Então, se eu percorrer por esse caminho inteiro aqui, eu também vou achar o 12. Isso tudo é consequência do quê? Que a soma tem que dar 0. Tá? Então, se você escolher qualquer dois pontos e percorrer do menos para o mais, você vai encontrar a diferença de potencial entre esses dois pontos, independente de qual caminho você percorra. Beleza? Então, isso também é uma consequência. Aqui está o cálculo que a gente fez, né? No sentido anti-horário deu 30, né? Deu 50 menos 20 que dá 30. E no sentido horário deu 30 também, que é a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto A. Outra coisa, tá, agora vamos para um exemplo. Vamos resolver esse exemplo de duas formas, beleza? Vamos resolver esse exemplo de duas formas, até para a gente poder entender como que a gente pode fazer uso desse conceito para resolver alguns problemas. Repara que esse problema ele é diferente dos exemplos que a gente viu até agora. Qual é a diferença desse exemplo para os demais? É que dessa vez a gente tem duas fontes, né? Então até agora a gente trabalhou com várias resistências, né? Mas a gente nunca trabalhou com várias fontes. Então nesse caso a gente tem uma fonte de 25 volts, ó, aqui é o mais e o menos, né? E aqui a gente tem uma fonte de 10 volts, ó, aqui é o mais e o menos. O que está acontecendo com esse nosso circuito? Vamos desenhar? Aqui é terra, ó, esse símbolo é o símbolo do terra. Então o potencial aqui é de 0 volts. Né? A terra tem 0 volts. O que está acontecendo? Ó, daqui para cá está tendo uma elevação da tensão de 25 volts. Ora, 0, né? Mais 25 vai dar 25. Então o potencial nesse ponto aqui é 25 volts. Que é o potencial nesse ponto aqui, né? 25 volts. Que aqui não tem nenhum elemento, né? Então aqui não tem queda nenhuma. Bem, o nosso resistor está produzindo uma queda. Eu não sei qual é o valor dessa queda. Por que eu não sei qual é o valor da queda? Porque para calcular o valor da queda, eu teria que ter o valor da corrente e da resistência, né? A fórmula não é resistência, né, vezes a corrente. A resistência eu tenho, né? Mas a corrente eu não tenho. Então eu não consigo calcular o valor da queda, então com isso eu não sei qual seria o valor do potencial aqui nesse ponto, né? Só que, veja bem, repara que a gente percorreu o nosso circuito no sentido horário, né? Vamos percorrer esse circuito agora no sentido anti-horário? Então aqui nós temos o potencial de 0, aqui nesse ponto continua sendo 0, né? Porque não teve nenhuma queda, não tem nenhum elemento aqui. Aqui continua sendo 0, né? Não teve nenhuma queda. Agora, ó, nós temos uma elevação de tensão, ó. Temos uma elevação de tensão de 10 volts. 0 mais 10, aqui vai dar 10 volts. Ora, se aqui é 10 volts, aqui também é 10 volts. Olha o que a gente acabou de descobrir. A gente acabou de descobrir que o potencial desse lado é de 25 e o potencial desse lado é 10. Teve a queda, né? Essa queda foi de quanto? Ó? Então aqui é mais e aqui é menos, né? Que aqui é o maior, aqui é o menor. Produziu uma queda. De quanto que foi essa queda? 25 menos 10 foi uma queda de 15 volts. Então, nesse caso, a gente acabou de calcular quem é o V1. A gente sabe quem é o V1. E olha que interessante, a gente tem o V1, a gente tem a resistência, né? Se a gente tem a tensão e tem a resistência, a gente consegue calcular a corrente. Então, na verdade, ó, a gente tem que corrente é igual a tensão dividido por resistência. Aqui ele até chamam de R, né? Então eu vou chamar de R também. Então a corrente vai ser igual a 15 dividido por 3.000, né? 15 dividido por 3.000, que vai dar 15 dividido por 3 dá 5, e dividir por 1.000 é o milli, né? Então isso aqui vai dar 5 mA. Então a gente calculou a corrente. Acabou que a gente conseguiu calcular a corrente, ó. E eu sei que ela está nesse sentido, por quê? Porque a queda de tensão está nesse sentido, né? A corrente ela sempre está no sentido da queda de tensão na resistência. Então ela vai ter que estar no sentido horário e o valor dela, 2 não, né? 5 mA.
Então, olha só, com essa análise, partindo desse conceito de lei das malhas, a gente conseguiu calcular a queda de tensão no resistor e também a corrente do circuito. Porque como está tudo em série, então a corrente que passa por todos os elementos, né, é sempre de 5 mA. A corrente que passa pelas fontes e pelo resistor é sempre essa corrente de 5 mA. Tá? Qual seria uma outra maneira de chegar nessa mesma resposta? Seria a gente olhar para esse circuito e fazer um circuito equivalente. Observando o quê? Observando aquela soma das fontes que a gente viu lá no início. As fontes elas estão em série. Então a gente pode criar uma fonte equivalente, né, uma fonte total, que é a soma dessas fontes. O que a gente tem que observar? Ó? A gente tem que observar que essa fonte daqui, ó, é menos para mais. Vem seguindo, vem seguindo, vem seguindo, e aí essa fonte daqui fica mais para menos. Então, ó, aqui vai ficar mais 25 menos 10. Beleza? Então a gente tem que observar sempre, ó, aonde que está essa polaridade seguinte, né? Percorrendo esse sentido. Então, se eu estou percorrendo esse sentido aqui, ó, eu tenho, ó, mais 25 menos, né? Percorrendo esse sentido, menos 10. Então, mais 25 menos 10 vai dar 15 volts. Ou seja, significa que a soma dessas duas fontes equivale a uma fonte só, com a polaridade positiva para cima, né? De 15 volts. Né? 25 menos 10 vai dar 15. Aqui nós temos a resistência de 3K. E aí com isso a gente consegue calcular a corrente. Repara que vai ser basicamente a mesma conta que a gente fez aqui em cima. A corrente I vai ser a fonte E dividido por R. A fonte é 15 volts, né? Dividido por 3K, que vai dar, como a gente já viu, 5 mA. Então é o mesmo raciocínio, né? Só que aqui dessa vez, aqui a gente calculou a diferença de potencial no resistor. E aqui nesse caso a gente calculou a fonte equivalente, que tem que dar o mesmo valor, né? A queda no resistor é de 15 volts e o valor da fonte equivalente é de 15 volts também, né? Que é o mesmo circuito. Beleza? Então, são duas formas de resolver. Uma delas é usando a soma, né, das tensões, que foi essa segunda que a gente calculou, e a outra foi calculando o potencial em cada ponto. E aí, com isso, a gente obteve a diferença de potencial no resistor, e aí a gente conseguiu calcular o valor da corrente também. Né? Nos dois casos, a gente calculou o valor da corrente. Se tivesse mais de um resistor, aí a gente poderia, por exemplo, somar os dois resistores e aí fazer esse mesmo cálculo, né? Aí poderia fazer dos dois jeitos que a gente fez. O único detalhe é, se tiver mais de uma resistência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter a resistência total, né? E aí, tendo a resistência total, aí daqui para frente é igual como a gente fez nesse exemplo, tá? Então o único detalhe é, se tivesse mais de um resistor, seria ter esse primeiro passo, né? Que seria de somar as resistências. Aqui está basicamente essa explicação que a gente viu, né? O 25 e o 10, que dá a diferença de potencial de 15, né? Tá aqui, né? Diferença de potencial de 15. E aí a gente tem que a corrente vai dar 5 mA. Foi o cálculo que a gente já fez, né? Aqui é o outro exemplo, que seria de observar que a fonte equivalente, né? A fonte total, ela seria o 25 menos 10, que dá 15. E aí o cálculo seria o mesmo, né? 15 dividido por 3K vai dar também 5 mA para a corrente. Aqui mais um exemplo, né? Para a gente poder treinar um pouco essa ideia que a gente viu, né? De percorrer um ponto a outro, indo do menos para o mais, né? Que é basicamente o que ele está pedindo nesse exemplo. Para a gente obter a diferença de potencial V1 e a diferença de potencial V2. Bem, para obter V1, a gente tem que percorrer do menos para o mais. Indo do menos para o mais, o que a gente enxerga? Ó? A gente enxerga essa fonte de 15 e essa fonte de 25. Repara que o mais dela, ó, menos mais, está para cá. E o dessa daqui está para cá, né? Então nós temos, ó, percorrendo esse caminho, uma elevação de 15
e depois uma elevação de 25. Então V1 vai ser igual a mais 15 mais 25, que vai dar 40 volts. Então, se a gente tiver essas fontes conectadas dessa forma, né, observando essa malha, a gente vai do menos para o mais 15 mais 25, vai dar 40 volts. Então, a gente vai ter que a diferença de potencial entre esses dois pontos é de 40 volts. Isso aqui é equivalente, isso aqui seria equivalente a ter uma fonte assim, né, de 40 volts. E aí aqui poderia estar conectado a um circuito, né? Vamos dizer que tem uma carga aqui, né? Então a tensão fornecida a essa carga seria de 40 volts, né? Se ela estiver conectada a esse circuito aqui. E de forma semelhante, né, para encontrar V2, a gente tem que percorrer também do menos até o mais. Então a gente tem aqui, repara que o menos que está desse lado, né? Que é mais, aqui é menos. Então a gente tem uma queda de tensão de 20 volts. Depois aqui a gente não tem mais nenhuma fonte, né? Então vai ter uma queda de 20 volts e não tem mais nada. Então V2 vai ser igual a menos 20 volts, né? Porque repara que indo do menos para o mais, a gente tem uma queda de 20 volts, né? O que significa dizer? Bem, significa dizer que se a tensão deu negativa, quer dizer que essa polaridade daqui está invertida, né? Quer dizer que, na verdade, o menos é aqui e o mais é aqui. E aí sim, V2 é igual a 20 volts, positivo. Então, menos aqui só significa dizer para a gente que essa polaridade daqui está invertida, tá? Então, na verdade, o mais é embaixo e o menos é em cima. E aí V2, sim, tem essa tensão de 20 volts. Então, na verdade, para ter o 20 volts, eu teria que percorrer daqui para cá, né? Então, aqui do menos para o mais, aí sim eu teria a elevação de 20, que daria o 20 volts positivo. Ou seja, conseguimos calcular tanto essa diferença de potencial V1, né, essa tensão V1, quanto a tensão V2, usando esse conceito de percorrer a malha, indo do menos para o mais. Beleza? Aqui então está mostrando para a gente, né, que tem duas malhas, né? Observe que tem duas malhas fechadas, e aí percorrendo do menos para o mais, a gente vai ter ali, né, ele até aqui foi até mais devagar, né? Olhando para a lei das malhas, que seria uma outra forma de resolver. A gente tem aqui, se a gente for pensar, a gente tem essa tensão de 15, essa tensão de 25 e essa tensão aqui de 21, né? Vamos, usando a lei das malhas, é o mesmo raciocínio, né? Mas vamos usar a lei das malhas, que diz que a soma das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a zero. Então, partindo, por exemplo, do ponto A, a gente tem uma elevação de tensão de 25, depois a gente tem mais para menos, então a gente tem uma queda de tensão de V1, e depois a gente tem de novo uma elevação de 15, né? E a soma tem que ser igual a zero. Então, se a gente for usar a lei das malhas, na sua forma original, a gente faria dessa forma que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, partindo do ponto A, e aí tanto faz, né? Eu estou indo aqui no sentido horário, mas poderia ir no sentido anti-horário, que vai dar a mesma resposta, tá? Mas indo do sentido horário, eu tenho uma elevação de 25, uma queda de V1 e uma elevação de 15. Então, 25 menos V1 mais 15, voltei para o mesmo ponto, tem que ser igual a zero. E aí, fazendo essas contas, né, a gente vai chegar que V1 é igual a 40. Isolando V1, vai chegar que V1 é igual a 40, a mesma resposta que a gente encontrou. Se eu percorresse nesse sentido, daria a mesma coisa, tá? Seria assim, daria assim, menos 15, né, mais V1, menos 25, é igual a zero. E aí, de novo, né, isolando V1, vai dar 40 volts também, tá? Aplicando a lei das malhas aqui na malha 2, partindo do ponto A, indo nesse sentido, a gente teria menos V2, né? Indo aqui do mais para o menos V2, aqui do mais para o menos também. Então, menos V2 menos 20 é igual a zero. Daqui a gente chegaria à conclusão que V2 é igual a menos 20 volts, como a gente já viu. Se fosse percorrer no outro sentido, né, no sentido anti-horário, ia ficar aqui mais 20 mais V2 é igual a zero.
Então 20 mais V2 é igual a zero, e aí chegaria à mesma conclusão, V2 é igual a menos 20. Então, só para mostrar que a gente pode aplicar a lei das malhas, da forma como a gente já aprendeu, somando essas elevações e quedas, tem que dar zero ao voltar para o mesmo ponto, ou a gente pode partir do menos e ir até o mais, dar o mesmo resultado. Porque essa forma, né, que a gente fez de ir do menos para o mais é uma consequência da lei das malhas. Né? Então, na verdade, a gente está fazendo a mesma conta. No fim das contas, a gente está fazendo as mesmas operações, né? Fazendo de um jeito ou de outro, a gente está fazendo a mesma coisa. Bem, o que é importante é vocês observarem isso com calma, porque essa analogia, né, de elevar e queda, isso a gente vai fazer daqui para frente várias vezes, tá? Então é bem importante vocês entenderem, né, essas duas formas de resolver, que na verdade é a mesma coisa, porque a gente vai fazer isso bastante daqui para frente. Então, em várias aulas, em vários momentos, a gente vai ficar trabalhando com essa ideia de aumentar a tensão, diminuir a tensão. Então isso vai ser bem importante para a gente, tá? Aqui está mostrando os cálculos que a gente já fez, beleza? E aqui está só mostrando aquela observação que a gente falou, que como a tensão era de menos 20, né, a gente teve que simplesmente inverter a polaridade para ficar mais 20. Tá bom? Então, com isso a gente terminou mais uma aula aí desse nosso curso de circuitos elétricos. No próximo vídeo a gente vai dar sequência ainda nesse mesmo assunto de circuitos em série, né? A gente vai trabalhar com outros conceitos relacionados a essa unidade 1. Tá bom? Então, vou fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!